Livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 2. Qual o papel da esposa de pastor? Existe um papel certo para a esposa do pastor? Qual o papel da esposa do pastor? De qualquer esposa cristã? Primeiro, quero destacar que não estamos numa peça teatral, desempenhando um papel pré-estabelecido por uma fala escrita por outros. Tem hora que parece que é isso que se espera de nós, mas tenha certeza, não existe um script que você e eu possamos decorar, a fim de desempenhá-lo conforme as expectativas das pessoas, sejam de membros da igreja, do marido, de parentes, de amigos ou nossas próprias. Deus não nos fez bonecos autômatos. Em sua soberania perfeita, Deus nos capacitou com inteligência e nos ensina a discernir e escolher. Portanto, não somos peça de um jogo de xadrez, que algum outro move segundo o seu plano. Somos gente inteligente, criada à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de escolher entre o bem e o mal, e entre várias alternativas boas. Nesta era de libertação feminina, de ênfase nos direitos da mulher, qual o papel que nós escolhemos? Tenho lido muitos livros sobre mulheres, desde Eu, Obedecê-lo, até a mulher eunuca e uma gama variada entre seus extremos. Revistas e livros seculares mostram a luta da mulher por afirmar-se como pessoa, sobre como ser pensante e atuante. Outras correntes a apresentam como objeto sexual que, apesar de liberada, com seu hedonismo em busca de prazer pessoal, serve apenas como capa para a satisfação sexual e serviçal do homem. Uma pessoa me escreveu: "Meu marido diz amar-me, mas só quer uma acompanhante social, cozinheira, lavadeira, babá e companheira de cama." As mulheres de hoje estão tomando consciência de que isto não basta e nem pode satisfazer, e uma olhada na banca de jornais deixa a aparente, aberrante discrepância de ideias sobre a mulher ideal. As revistas para homens que se julgam especializadas em mulher apresentam-nas como caprichosas e charmosas realizadoras dos desejos masculinos. Uma ou outra é inteligente além de bonita, mas essa sua inteligência é direcionada ao benefício do homem. As revistas femininas se dividem em duas categorias gerais: as dirigidas às donas de casa modernas e inteligentes, se bem que donas de casa cujo prato forte é moda e receitas, e as dirigidas à mulher executiva, que enfatizam sua independência e liberdade, mas que mais parecem incentivar a libertinagem a fim de seduzir os homens. A mulher cristã procura cristianizar os conceitos expostos no primeiro tipo de publicação, mas permanecem lacunas enormes. Apesar de as mulheres cristãs lerem bem mais que seus maridos, elas têm mais tempo, dizem eles. A literatura evangélica feminina é pobre, embora crescente. As revistas denominacionais atingem as mulheres de suas respectivas denominações e têm melhorado muito nos últimos 2 ou 3 anos, mas ainda se fiam em artigos inócuos, uma devocional, uma página de colher de pau, panelão de ferro, micro-ondas e algo que diz respeito a maridos e filhos. Ora, tão insípido que por vezes só as senhoras mais velhas que já criaram seus filhos e enterraram seus maridos lerão. Admiro o esforço dos que lutam por tornar melhor nosso material de leitura e considero-me participante desse grupo batalhador. Mas comparando com o apelo do que se tem nas bancas, nenhuma mulher não convertida se interessará em ler literatura evangélica. Como consequência, o que Deus espera da mulher cristã, assim como o que o marido e o mundo esperam, fica relegado principalmente ao reino de eu acho, eu imagino ou sou contra. No campo de livros, a coisa vai melhorando. Há pelo menos uma dúzia de bons livros para mulheres, instruindo-as sobre como serem melhores esposas e mães, ainda que a maioria seja traduzida. Como o livro que traduzi certa vez de Mulher para Mulher, de Eugênia Price, que muito me beneficiou, que tem sido uma bênção para milhares no Brasil e no mundo todo.
Os temas são universais, mas a maioria dos livros não é escrita para a mulher cristã brasileira e não aborda problemas peculiares a nós. Então, a maioria de nós ainda continua com aquela dúvida a perturbar, a fazer cócegas no fundo da cabeça e a dar borboletas em nossos estômagos. Quando, por um lado, vemos o machismo dominante e a mulher escrava, objeto supermãe, no seu cantinho da cozinha com aprovação bíblica, pois as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e, por outro lado, vemos a mulher, nossa vizinha, nossa colega de profissão, nós mesmas lutando por um lugar ao sol, porque em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher. Gálatas 3:28. E somos todos iguais perante Deus. Então, qual o plano de Deus para a mulher? É a mulher, como alguns afirmam e tentam provar pela Bíblia, inferior ao homem, superior, igual? Iniciei o livro falando da função de auxiliadora da mulher. Reitero que sua razão de existência é de colaboradora e o plano de Deus para o homem não estaria completo até que Deus criasse a mulher. Isso não significa que a pessoa solteira não seja completa, mas que a humanidade precisa dos gêneros masculino e feminino, e que nenhum deles vive isoladamente. No primeiro capítulo de Gênesis, depois da criação de toda a criação do mundo, das plantas e dos animais, vem a declaração: viu Deus que era bom. Mas em Gênesis 2:18, Deus disse que alguma coisa não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Outra tradução diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Algumas pessoas tomam estes versículos para comprovar que a mulher foi criada em função do homem. Mas parece-me mais lógico entender a narrativa da Gênesis humana como em função da humanidade, do gênero humano, do qual nem homem nem mulher sobrevivem independentes. O que é idônea? O dicionário define idôneo como conveniente, capaz, apto, que possui condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Portanto, uma adjuntora que esteja como diante dele não pode ser inferior a quem ela ajuda, nem superior. Sua função é diferente. Alguém poderá perguntar: então a mulher foi feita para servir ao homem? Não para servir, mas para completá-lo, para os propósitos graciosos de Deus. A canção popular Eu Sem Você Não Tenho Porquê exprime bem isso. Também muitas vezes brinco com meu marido. O que seria de você sem mim? Na verdade, ele sobreviveria como eu também sobreviveria sem ele, pois o Senhor criou cada indivíduo com integridade e possibilidade de satisfação nele, no Senhor. Mas, ainda assim, a vida do homem sem mulher, em termos práticos de carência, é vazia, oca, incompleta. O inverso é, na minha opinião, verdade também. O homem e a mulher têm papéis importantes e vivem independentes, mesmo quando não se casaram, mas desenvolvem amizade. Conheço um senhor divorciado que nunca conseguiu se erguer da masmorra em que se encontra, desde que está sem esposa. Ele que a abandonou, ele que disse não a aguentar mais, está com a vida capengando. A ex-esposa sofreu muito, mas continua com a vida útil e repleta, apesar da solidão. Também são clássicos os exemplos da incidência maior de depressão e morte de viúvos depois que suas mulheres morreram, enquanto as viúvas sobreviveram e às vezes até florescem após a viuvez. Uma adjuntora que esteja como diante dele, não à sua frente tomando decisões por ele, mas encarando-o face a face, em comunicação, ela se completando nele e ele se realizando nela. Essa interdependência é o plano de Deus. E onde fica a realização pessoal? O valor da mulher em si mesma, separada do homem? Uma solteira ou viúva pode ter uma vida completa? Em Cristo, diz a Bíblia, não há escravo nem livre, nem judeu nem bárbaro, nem homem nem mulher, e Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas a todos outorga livremente as suas bênçãos.
Como seres humanos, não há diferença entre homem e mulher, assim como não há diferença perante Deus, nas diversas raças e nações. Individualmente, cada um é igual responsável para com Deus e para com o próximo. Quando Paulo diz não tolerar que mulher ensine, está se referindo à mulher ensinar ao marido, 1 Timóteo 2,12. Como um indivíduo na sociedade e no seio da igreja, o lugar da mulher é também importante. Ela tem inteligência, capacidade intelectual e cuidade espiritual. Porém, é contraproducente a mulher tentar tomar as rédeas, pois como sua influência amorosa e idônea, conseguirá muito mais do que numa briga por autoridade. Alguém disse que no lar, se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Então vira a cabeça para o lado que ela quiser. Muito se tem dito sobre a realização pessoal, mas as pessoas mais bem-sucedidas jamais se sentirão realizadas se suas vidas não estiverem centradas em Cristo. Porque a realização própria é a exaltação do ego, em detrimento da nova vida que temos em Jesus. A Bíblia diz: em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Salmos 36:9. Então, todas as minhas fontes estão em Deus. Nós não somos fortes de grandes coisas, do coração humano jorram maldades e águas estagnadas, mas da fonte de água viva jorra o líquido que sacia a sede eterna, para sempre. Logo a mulher só se realizará assim como o homem, quando considerar tudo o mais como esterco por causa da sublimidade de Cristo. Filipenses 3, 8 e 9. Esse refúgio, tudo como esterco, tem a sua função. Prepara a terra para o plantio da boa semente. Não creio que Deus queira a mulher enclausurada a fim de tornar-se apenas dona de casa e mãe. Todas as inspirações legítimas de sua vida existem porque Deus lhe deu pensamento e capacidade para agir. Mas sucesso pelo sucesso é apenas fracasso. Por isso acredito na minha realização como mulher e como pessoa quando entrego minha vida para a realização de outras mais. Ao criar ambiente propício para o sucesso de meu marido e de meus filhos, estou adubando terra para o crescimento, o florescimento e a frutificação de pelo menos 5 vidas, e não apenas da minha vida própria, pequena, da minha própria existência. Deus declarou nos 10 mandamentos: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 25 e 6. Há 4.000 anos foi declarada a influência de hereditariedade e do contexto. Hoje, a psicologia procura explicar muitos desvios de personalidade pela influência de pais e avós, de ambiente e de situações traumáticas ou benfazejas e, até certo ponto, está correta em fazer essa correlação. Como boas mães, e para ser boa mãe é preciso primeiro ser boa esposa, nossa influência se estende não até a 3ª e 4ª geração, mas até milhares. Quando não desempenhamos bem nosso ministério de auxiliadoras, de criadoras de ambiente, de propiciadoras e provocadoras de sede do bem, não apenas influenciamos negativamente o marido e os filhos, mas até 3 e 4 gerações seguidas. Graças a Deus, porque suas misericórdias vão muito além das fronteiras de nossas maldades, pois de outra forma não haveria esperança para o homem ou para a mulher. Pelo menos teoricamente, toda mulher que crê em Jesus como Salvador pessoal e Senhor de sua vida concorda com o que eu disse até agora. Mas você e eu queremos saber qual é o papel a desempenhar. Será o mesmo para toda mulher cristã, esposa de pastor, de médico ou zelador? Em primeiro lugar, como pessoa, a mulher, para ser realizada, tem que ter sua vida centrada em Jesus. Qualquer coisa menos que isso resulta em estagnação e tédio. Fomos criadas com sede de Deus, do Deus vivo, e somente quando Ele sacia essa sede é que encontramos razão de viver. Jamais poderemos ensinar a razão de viver a outros se nós mesmas não temos o que nos satisfaça.
Em segundo lugar, como esposas, devemos dar um passo à frente e tomar nosso lugar. Não tomar o lugar de nossos maridos, mas o nosso, como auxiliadoras, como quem completa o quadro, tornando muito bom aquilo que não era bom. Se você ainda não se casou, não tenha como meta o casamento, nem a sua autorrealização, mas o fazer sua vida realizar-se e multiplicar-se. Se já perdeu a esperança de casar-se ou acredita que o casamento não esteja nos planos de Deus para a sua vida, conheça o seu valor como mulher, noiva de Cristo, pertencente à igreja que Ele comprou com o seu sangue. Deus tem um plano para cada vida e viver segundo esse plano é uma aventura maravilhosa e realizadora. Se você for esposa de pastor, desempenhe sua missão com esmero e amor, sabendo que, por causa de você, seu marido será bom, regular ou mau condutor do rebanho de Deus, conforme a maneira que você toma posição e desenvolve aquilo que Deus lhe deu. Não enterre essa joia e nem lastime que ela seja de diamante bruto em vez de vidro lapidado. Em terceiro lugar, como mãe, agora ou no futuro, dependa do Senhor para sua orientação. As boas intenções e a intuição feminina não bastam, porque há ocasiões em que não temos respostas. Não sabemos como agir, não conseguimos acertar. As mães da Bíblia, por exemplo, não eram perfeitas. Eva teve um filho que matou seu irmão. Sara conduziu seu marido ao adultério. Joquebede colocou seu bebê num cesto no rio, sem saber que sorte lhe viria. Ana chorava e vivia em amargura de alma. Eunice criou Timóteo no caminho da palavra de Deus, sem a ajuda do marido, pois este não era crente. A Bíblia não é um manual de instruções sobre como criar filhos em tempos difíceis. Quando, porém, se tem no centro da vida Cristo Jesus, a mãe cristã terá o amor e a sabedoria necessários para acertar, criando os filhos na disciplina do Senhor. Seus filhos a louvarão, não porque é perfeita, mas porque teme ao Senhor. Provérbios 31, 28 a 31. Em quarto lugar, a mulher tem trabalho para fazer, variado e cheio de imprevistos. Primeiro, como trabalho, a sua criatividade em tornar o seu lar um lugar adequado para os que nele habitam. Jesus, antes de deixar os seus, disse: "Vou preparar-vos lugar." João 14:2. O lar é um lugar preparado, lugar em que vivem, florescem e frutificam marido, mulher e filhos. Porém, há mulheres que acham que sua casa deve ser vitrine de exposições. Quando vem visitas, está impecável, não se acha uma partícula de pó embaixo do conjunto de som e as almofadas do sofá estão sempre no lugar. Mas um jardim de chão batido, em que a planta não pode enfiar as raízes, não é um jardim. Não dá para a planta viver e crescer. É importante que haja ordem na casa e a comida seja saborosa, mas mais importante é que se sintam bem os que moram na casa, de forma que todos tenham espaço para se desenvolver. Portanto, o trabalho caseiro não deve ser feito apenas para o seu próprio fim, assim como o jardim não é cavalcado, capinado e regado por causa da enxada, tesoura ou mangueira do jardineiro. Conheci uma mulher que fazia o que o marido tirasse os sapatos ao entrar pela porta, para não estragar o encerado do chão. Não me surpreendo que ele preferisse gastar 16 horas por dia no seu escritório. O trabalho da mulher não se limita à casa, nem deve se limitar a um lugar preparado. Lembre-se da mulher de Provérbios 31, que desempenha diversas atividades antes de descrever o que ela faz. O autor declara que seu marido confia nela, portanto, seu trabalho não é feito por trás, às costas do marido, para obter uma ponta de realização pessoal, mesmo que escondida. Ela trabalha com as mãos, levanta de madrugada e dá mantimento à sua casa e tarefas às servas. Tenha você empregado ou não, você tem de saber fazer as tarefas da casa, não sendo possível mandar alguém fazer direito aquilo que você mesma não é capaz. Há fases diretamente na vida de uma mulher e pode ser que hoje você não tenha mais que madrugar, que tenha até tempo de sobra.
Mas você, mulher virtuosa, sabe administrar o seu tempo e as necessidades de sua casa? Faz bons negócios, planta, exercita-se, sabe fazer boas escolhas? É precavida, prendada e generosa para com os que são necessitados? Produz com as mãos e lucra com o que faz, e portanto não anda ansiosa quanto ao futuro? Fala com sabedoria e bondade? Seu marido é respeitado porque você o promove e seus atos são um elogio ao casal? Filhos e marido a louvarão por sua fidelidade, e você receberá os frutos do seu trabalho. Talvez ao ler esse trecho você exclame: como eu? Mas eu não sou capaz de fazer nem metade do que aquela mulher fazia, como levantar de madrugada, trabalhar dentro e fora de casa, fazer serviços corriqueiros e ainda desenvolver-se intelectualmente. É tarefa para uma amazona ou valquíria, para a supermulher que só em lendas existe. O segredo está no versículo 30. A mulher que teme ao Senhor, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Mateus 6,33. Se nossa prioridade estiverem certas, conseguiremos ver as coisas na perspectiva certa e desenvolver nossa vida com zelo e engenhosidade. Falaremos mais a respeito disso noutro capítulo. Aqui, quero apenas ressaltar que o trabalho dentro e fora de casa é um privilégio e fruto do temor do Senhor, causando a confiança ou desprezo do marido, assim como das outras pessoas. Mas a motivação libertadora não será o marido nem a opinião alheia, será a fidelidade ao Senhor. Inicialmente falei que a esposa de pastor tem dificuldade, pois a igreja, embora não seja o seu trabalho, está intimamente ligada à sua vida. Mas este problema não é só da mulher do pastor. Todo crente é membro da igreja, corpo místico e bem vivo de Cristo. Portanto, a igreja deve ser para todo e qualquer cristão parte integrante de sua vida. Não é necessariamente imprescindível para a salvação o frequentar a igreja, mas a pessoa genuinamente nascida de novo faz parte da igreja, quer queira, quer não, e não vive isolada dela. Somos salvos individualmente, mas não vivemos sós. Vivemos em comunidade e pertencemos a um só corpo. Somos membros uns dos outros. Se cada crente viver assim, a igreja invisível terá uma influência benéfica bem mais visível e cada membro desempenhará sua função, sem competição e sem omissão. Porque o plano de Deus para cada crente também inclui o desempenho de uma função dentro da igreja. A esposa do pastor, como ele e cada membro da igreja, tem ali o seu lugar. Como a função do pastor é zelar pela igreja, edificando-a, consolando-a e dando-lhe ferramentas espirituais para que ela cresça, sarando as suas dores, e a função da esposa é auxiliar o marido. A esposa de pastor tem, junto com ele, maior parcela de responsabilidade do que a esposa de advogado, funcionário ou operário que vem à igreja só no domingo e na quarta-feira. Sua função na igreja é desenvolver o dom que Deus lhe deu para a edificação do corpo. Não é ser quebra-galho ou fazer tudo que o seu trabalho na igreja não deve ser monopolizador. Se ela estiver desempenhando bem todas as outras facetas de sua vida, jamais terá tempo de fazer todas as coisas na igreja. Por outro lado, como mordomo do que Deus lhe deu, não poderá omitir-se no trabalho da igreja. Conheci um pastor cuja esposa raramente aparecia na igreja e em que nada o ajudava. Não é necessário dizer que o ministério dele como pastor jamais pôde frutificar conforme toda a capacidade e os dons que ele tinha. Certa vez, uma mulher de pastor disse-me: trabalhei 35 anos na igreja, agora não coloco mais os pés lá dentro, já me aposentei. Perguntei-me a essa aposentadoria incluía também Cristo. Ela tinha sentimentos de que fora sugada e não entendia o que é trabalho na igreja. Não é labuta, emprego ou ocupação.
é o desempenho de uma missão dada não só ao pastor, mas a cada crente, salvo por Jesus. E só termina com a morte física, disse Jesus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Concluímos que as esposas de pastor não têm um padrão específico e igual para todas. Não é um papel como de uma peça dramática que cada qual deva estudar, decorar e desempenhar conforme outros estabeleceram. Haverá variações no próprio tipo de desempenho e nas diversas fases da vida, mas é sim seguir um padrão sem jamais uma tentar ser igual às outras 20 ou 30 esposas de pastor que conhece e nem procurar ser diferente delas todas. O padrão é o mesmo para a esposa de pastor e a esposa de pedreiro convertido. Consiste em estabelecer as prioridades: Deus, marido, filhos, trabalho, igreja, vivendo conforme Deus manda, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Efésios 15:16. Se as prioridades estiverem acertadas, nossa casa, nossa vida e nossa condição de mulheres cristãs casadas com um homem de Deus nos colocam como casa construída no topo do monte, cuja luz não se ocupa. Assim, brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. Podemos estar certas de que chegará o dia em que colheremos os frutos de uma vida rica, abundante e feliz, como esposas de pastor, como esposas de outros homens ou simplesmente como mulheres cristãs. E esse foi o capítulo 2 do livro Esposa pela Graça Mediante a Fé. Se você gostou, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e compartilhar. Abraço, queridas irmãs, e até a próxima.